É o seguinte, eu fico pensando o que um cessacionista pode ensinar para um carismático. Ou o que um carismático poderia aprender com um cessacionista. Eu sou um carismático e por vários anos eu tenho buscado aprender a ouvir de Deus e estudar a Bíblia por meio de aprender no corpo de Cristo, ouvindo a voz de Deus no corpo de Cristo através de vários irmãos. Sejam eles de quais confissões eles forem, eu tenho aprendido que a voz de Deus ela não está limitada à maneira que eu gosto da minha teologia. E isso tem me feito ler a Bíblia também pela lente de irmãos de confissões e de linhas teológicas que não são a minha linha teológica. E uma das linhas teológicas que é menos confortável para mim ler e ouvir sermões e ensino, por muitos anos foi difícil ouvir irmãos que eram cessacionistas. Ou seja, que é o cessacionismo? É a linha teológica que discorda frontalmente com o meu pensamento carismático que acredita que os dons do Espírito Santo continuam em ação nos dias de hoje. E com o passar do tempo, eu conheci um irmão que eu não sabia que ele era cessacionista, que ele se chama John MacArthur. E eu comecei a me apaixonar pelos livros desse irmão, pelo ensino desse irmão, pela maneira que esse irmão expunha as Escrituras. Eu lembro que, eu acho que o primeiro livro que eu li dele era o Evangelho segundo Jesus. Lendo esse livro, eu comecei a ver a explicação a respeito da pregação de Jesus, que incluía sempre arrependimento e fé e a chamada para a conversão. E como aquilo mexeu com a minha maneira de pregar o Evangelho. E depois eu comecei a acompanhar mais e ver o estilo desse irmão, pregando verso a verso as Escrituras, e como isso mexeu comigo. Até o dia que eu descobri, então, que ele tinha essa linha teológica, esse pensamento de que ele cria que os dons do Espírito Santo cessaram. E eu percebi que nessa posição ele não me convenceu. Nessa postura ele não me convenceu, mas isso não fez com que eu parasse de concordar com ele em todas as demais coisas que eu gostava, que eu já tinha visto, que eu já tinha concordado. Ele simplesmente, naquele ponto, realmente eu não consegui concordar com ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos essa maneira de olhar para as pessoas que ensinam a Bíblia mais ou menos assim. Ou nós concordamos com tudo e abraçamos tudo o que as pessoas ensinam, ou nós rejeitamos tudo o que as pessoas ensinam. E eu, como carismático, já fui xingado, eu já fui rejeitado, eu já fui taxado de anti-intelectual por pessoas que não seguiam a mesma linha que eu. Mas eu também já vi pessoas da minha linha taxarem irmãos de igrejas históricas como frios, gelados, pessoas que não tinham o Espírito Santo, somente porque elas não falavam em línguas ou não faziam exatamente as coisas que nós fazemos ou cremos. E eu acredito que a unidade do corpo de Cristo, ela é muito maior e a presença de Deus, ela está pairando em várias dimensões no corpo de Cristo. E isso nos leva a crer que Deus está trabalhando de várias formas e em vários lugares na igreja. E foi lendo John MacArthur e discordando dele em vários pontos, muitas vezes, mas ao mesmo tempo sendo tremendamente edificado muitíssimas e muitíssimas vezes, que eu me vi obrigado a conviver com os paradoxos da vida. E eu acredito que esse tipo de paradoxo você deveria de aprender a conviver também. Todos os dias você vai ter eles diante dos seus olhos. Na sua igreja local, você vai conviver com pessoas que não concordam com você totalmente. Você vai ter pessoas que talvez creiam sobre o arrebatamento da igreja de um jeito e você creia do outro jeito. Você talvez vai ter pessoas que creiam a respeito da função ou do papel da mulher na igreja e na sociedade de um jeito e você creia de outro jeito. Não necessariamente na sua igreja local, mas talvez numa conversa na internet ou numa conversa com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, no seminário de teologia. Existem diversos ambientes que nós convivemos. E o que acontece? A dificuldade de nós convivermos com o diferente nos impede de crescer. Porque o meu crescimento nesses anos, ouvindo pregadores como John MacArthur
expondo verso a verso, por exemplo, de Romanos, ou verso a verso de Mateus, como o meu coração foi edificado e transformado, e como eu pude acompanhar o ministério dele por anos e anos e anos, vendo esse princípio que ele fala de pregar um verso por vez e ver a graça de Deus para nós sendo ministrada, endereçada por Deus, um verso por vez. E eu tenho a grande alegria de recomendar a todos os irmãos que o Senhor permitiu que a nossa nação receba a Bíblia de estudo do John MacArthur. Graças a Deus que a Thomas Nelson está nos oferecendo, nos ofertando, nos abrindo essa porta para que possamos ter a Bíblia Thomas Nelson, agora também a Bíblia de estudo do John MacArthur. Então a Thomas Nelson tem proporcionado a nós sempre ótimos materiais de estudos teológicos, ótimos materiais para aprendermos sobre a palavra. E mesmo eu, que sou um carismático, estou sendo tremendamente abençoado nos meus estudos, estou aprendendo cada vez mais. Não sei se você gosta de Bíblias de estudo, mas eu sou um apaixonado por Bíblias de estudo, e quando eu abro a Bíblia de estudo do John MacArthur, são muitos comentários bíblicos. Ele não é aquela Bíblia de estudo que tem uma ou duas notas, mas são muitas notas de rodapé, muitos comentários, e eu tenho sido abençoado no meu estudo. Eu estou, no momento, né, nessa época do ano, eu estou participando, junto com os demais presbíteros da nossa comunidade, de uma exposição de Romanos, verso a verso, da nossa comunidade, e como eu tenho sido auxiliado pelo irmão John MacArthur na exposição de Romanos. Isso não tem afetado minhas posições pessoais, específicas, que eu já tenho, mas tem colaborado naquilo que eu preciso. Eu acredito que você precisa da mesma coisa. Você precisa ser enriquecido com novas perspectivas para a sua vida. E eu acredito que a Bíblia de John MacArthur, que a Thomas Nelson está trazendo para a nossa nação, pode ser uma grande ferramenta para isso. Então, se você desejar adquirir essa Bíblia, você vai ter no link da descrição aqui embaixo, no vídeo, ela para você adquirir, e eu espero que você faça bom uso dela e também que você possa ofertar ela ao seu pastor, que você possa ofertar ela para pessoas que você ama, mas acima de tudo que você tenha essa percepção. Nós podemos aprender com o diferente. Talvez você, como eu, é um carismático, talvez você, como eu, é alguém que é pentecostal. Não tenha medo de ler o diferente, não tenha medo de ter contato com linhas diferentes. Por quê? Porque se você tem convicção de que o Senhor Deus, Ele te colocou naquilo que é verdade, não tenha medo de ter contato com o diferente. Você não vai desfazer com a verdade que você crê. Você apenas vai confirmar mais ainda daquilo que você crê. Que Deus te abençoe.